Olá, olá, vamos conversar um pouquinho sobre Vadim Zeland. Vadim Zeland é o escritor de Transurfing e é o escritor de Tufte, de uma série de outros livros, e ele bebeu muito. Muitas pessoas gostam de pensar que Vadim Zeland, ele canalizou tudo aquilo. Não. Ele bebeu de algumas fontes muito profundas, e uma delas foi Gurdjieff. Antes de começar, deixa eu lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Não esqueça de dar seu like, se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo no final. Então vamos lá. Vadim Zeland, ele bebeu de algumas fontes muito profundas, mas eu quero lhe falar das 3 principais contribuições de Vadim Zeland, ok? Se eu fosse resumir o trabalho de Vadim Zeland em 3 pontos, eu citaria primeiro pêndulos. O que são pêndulos? São forças naturalizantes, né? São tendências, são vírus mentais, né? Um pêndulo, ele ganha vida própria. Sabe essa coisa onde, né, eu acho engraçado porque hoje em dia está todo mundo andando na manada, e se você não faz parte da manada, eles lhe chamam de gado, né? Eu acho isso é um dos fenômenos mais interessantes que existem hoje. Mas é o seguinte, hoje em dia, se você faz um comentário na internet que vá contra o pêndulo de algumas pessoas, eles lhe atacam, mas é um ataque assim visceral, né? Eles lhe atacam, né? Se fosse ao vivo, eles estariam partindo para cima de você com pedra, com foice, com, né, tocha, com tudo. Né? Igual aqueles filmes de Frankenstein, de Drácula, né? Que chega aquela multidão com as tochas para, né? Eles crucificam você. Então o pêndulo é isso, né? Você tem que tomar muito cuidado com os pêndulos. E muito cuidado, que eu digo assim, é perceber os pêndulos. E nós acabamos muitas vezes balançando nos pêndulos. Agora tem uma coisa. Existem formas de você parar um pêndulo. Existem formas de você derrubar um pêndulo, né? E essas formas são muito importantes de se aprender, porque aí você começa a se livrar. E esses pêndulos, eles meio que fazem parte da vida, sabe por quê? Porque quando você está num estado chamado estado suspenso, onde você está isento de qualquer pêndulo, você está acima, isento de qualquer pêndulo, a sua vida perde o sentido. Então a vida é feita de pêndulos. Então o seu objetivo não é destruir todos os pêndulos, o seu objetivo é aprender a viver consciente, apesar dos pêndulos, né? Apesar de todos os pêndulos. No meio de todos os pêndulos, você aprender a sobreviver nesse mundo de pêndulos. O segundo conceito mais importante de Vadim Zeland é presença, né? É você estar entre as duas telas, você está aqui presente. Você não está perdido na tela externa, não está perdido na tela interna. Você não... Porque nós estamos sempre assim, né? Nós somos como um celular, que o celular não tem a câmera traseira e a câmera dianteira, né? Então, quando você liga o celular, você liga a câmera, você escolhe que lado você quer ver. Então, você está vendo aqui na tela, se está a câmera dianteira, eu estou me vendo. Se está a câmera traseira, eu estou vendo o mundo, a realidade, o que está ao meu redor, né? E aí eu vejo ou um ou outro. Então, ou eu estou perdido nos meus pensamentos, completamente identificado com as minhas memórias, com as minhas fantasias, com os meus traumas, com os meus medos, com os meus pensamentos.
ou eu estou completamente identificado com o mundo e esqueço completamente de mim. Então, você está presente nesse momento, né? Engraçado é que Eckhart Tolle, que concorda comigo, ele sempre ensinou isso da forma dele, não tão claro quanto porque ele disse que você tem que estar presente, ele não diz como. E a técnica das duas telas lhe mostra como, lhe ensina como. Em Tufte, a gente ensina como você está entre as duas telas, como você está nessa presença. Esse é o segundo ponto que Vadim Zila ensina. O terceiro ponto é um ponto muito interessante, né? Você tem um órgão de cocriação. Você sabia disso? Existe um órgão seu de cocriação. Então, nós temos duas intenções. A intenção é o que cocria. Não é o desejo, é a intenção. Desejo não cocria nada, desejo é o ego, né? E a intenção, ela pode ser interna ou externa. Eu quero que você entenda muito bem isso. A intenção interna não é interna do coração, não, da alma, não. Interna é aquilo que você faz, é a força do braço. A intenção interna é dentro dessa variante, é interna na variante. Então, com a força de vontade, com esforço, né, você não consegue mudar sua vida. Você consegue melhorar um pouquinho, você consegue piorar um pouquinho, né? Mas você vai lá e, né, você tem um carro, daqui a pouco você tem um carro melhor, daqui a pouco você compra um jatinho, daqui a pouco você compra uma ilha, mas você continua nessa variante, tá entendendo? Você muda de vagão, você sai do vagão classe baixa para o vagão classe alta, você deixa de comer, né, farofa com galinha e passa a comer caviar com champanhe. O vazio continua o mesmo. E tem a intenção externa. O órgão de cocriação, para você cocriar intencionalmente, você já percebeu que quando nós cocriamos, o ego cocria, né? Mas é tentativa e erro. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo, vai dando certo. Você dá 2 passos para frente, 1 para trás, 3 passos para frente, 2 para trás e você vai assim, né, na vida. Mas para você cocriar intencionalmente, para você realmente compor a vida que você quer, para você transcriar, o grande segredo dos grandes mestres é utilizar um órgão que nós temos chamado a trança. Em inglês é chamada de plait ou braid. E é um órgão que você tem e ela desce rente à sua coluna e você ativa esse órgão. Na realidade você chega a sentir ele. Ele não é um órgão físico, mas você chega a sentir ele, você ativa esse órgão. E aí você coloca a sua intenção nesse órgão e você lança. E aí você começa a co-criar a realidade que você quer. Você começa a ser um mestre da realidade. Você começa a realmente transformar a sua vida. Você começa a realmente mudar de variante completamente. Porque o nosso órgão de intenção interna, ele está aqui. E o nosso órgão de intenção externa é o braid, é essa trança. Você ativa ela, você usa uma coisa que nós chamamos de slide e você lança esse slide para o futuro com a força, com a intenção desse órgão de cocriação. E aí você começa realmente a cocriar. E é por isso que nós temos tanta dificuldade em cocriar, porque nós não temos esse conhecimento. Então é isso aí. Perguntas, comentários, dê o seu like. E quer que eu fale mais sobre esse assunto? Aqui embaixo na descrição e no primeiro vídeo você vai encontrar um link. Vá lá e se inscreva. Eu estou fazendo uma lista para mandar
informações especificamente a respeito disso. Quer saber mais sobre Vadnais Island, sobre Transurfing, sobre Tuft, sobre co-criar de verdade, intencionalmente, vá lá e se inscreva na lista, né? Porque eu vou mandar informações, algumas vão estar aqui, outras vão estar só lá. Então um grande beijo para você, Deus lhe abençoe.